Olá, bom dia, amigos e amigas, coleguinhos e coleguinhas. Vamos hoje iniciar nossa aula de Geografia do 8º ano, capítulo 8, falando agora das principais economias latino-americanas, continente, a parte latino das Américas, como a gente já falou. Nas aulas passadas, falou que existia, duas Américas, praticamente a América Latina, onde essa América anglo-saxônica é composta por Estados Unidos e Canadá, e a América Latina composta por aqueles países que foram colonizados basicamente por Portugal e Espanha, né? No qual nós tivemos aqui uma colônia, né, de exploração, né, e não de povoamento, diferentemente do que houve na América Anglo-Saxônica, que foi uma colônia de exploramento, de povoamento, né, e ao qual esse processo de acarretando um atraso no respeito ao desenvolvimento, né, da economia dos países latino-americanos devido a essa forte exploração que nós tivemos no nosso território. Porém, na realidade, esse não foi um dos principais processos pelo qual a gente teve esse retardo, né, em termos de desenvolvimento econômico em nossas economias, e um dos principais fatores foi justamente o processo tardio de Revolução Industrial que se deu aqui nessa porção, né, da América. Se fôssemos fazer uma referência com a Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra, não é? Aqui na América Latina, essa Revolução Industrial ela veio chegar 100 anos após, enquanto lá na Inglaterra a Revolução Industrial se deu na segunda metade do século XVIII, aqui já veio chegar na segunda metade do século XIX. E isso acarretou um processo pelo qual nós tivéssemos um atraso, né, nesse processo de desenvolvimento econômico na nossa economia. Porém, o tempo foi passando e as coisas começaram a se modificar para alguns países da América Latina, principalmente para México, Argentina e Brasil, né? Que são países hoje que têm uma economia um tanto quanto planificada, nem tanto assim, mas que em relação aos outros países que compõem a América Latina, são países que despontam na liderança, na realidade, a questão do desenvolvimento e se colocam entre os países emergentes, não é, da América Latina. O que são países emergentes? Países emergentes são aqueles países que estão sua economia crescendo consideravelmente, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de desenvolvimento, né, de crescimento, como se deu, né, a partir de quando esse processo começou a ocorrer, né, esse desenvolvimento da economia. Particularmente o Brasil, ele teve uma economia que veio crescendo com o passar do tempo, né, tendo uma indústria fortalecida com o tempo, e a indústria, como vocês sabem, ela é o fiel da balança. Se você tem um processo industrial ao qual esse processo industrial ele seja de uma forma que é bem aceito no mercado internacional,
automaticamente você passa a exportar, não é, produtos que vai atrair para dentro do seu país o capital estrangeiro e, consequentemente, melhorando a sua condição econômica, não é, que foi o caso do Brasil, não é, a partir da década de 90, o caso da Argentina e também do México. Né? Para você ter ideia, os países da Europa envolvidos no conflito focaram, o conflito que eu digo aí foi a Segunda Guerra Mundial, né? Focaram seus esforços produtivos no mercado interno, principalmente a indústria bélica na campanha, ou seja, se aproveitaram do momento naquele conflito, né, da Segunda Guerra Mundial, e esses países que estavam ligados diretamente à Segunda Guerra Mundial, eles focaram a sua produção industrial na indústria bélica, não é? Ou seja, a indústria de armamento, o que acarretou um acúmulo de capital, não é? Promovendo assim o crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, e consequentemente alavancando sua economia em plena Segunda Guerra Mundial. Né? E aí o que acontece? As nações da América Latina e latino-americana diminuíram drasticamente os seus avanços, né, a sua produtividade de Segunda Guerra, e retardando aquela época da Segunda Guerra Mundial. E aí, o que acontece? Com o final da guerra, né, o processo de iniciação à Guerra Fria, os países começaram a formar uma nova paisagem com as fábricas produzindo para atender o mercado interno, né, principalmente o mercado alimentício, né, o mercado calçadício, né, de vestuários, bebidas, e que foram se multiplicando com o passar do tempo e, consequentemente, fazendo com que o espaço geográfico da Argentina, Brasil e México, que antes era rural, não é? Ou seja, a grande maioria da população era inserida no meio rural, passou a assumir um cenário mais urbano industrial. Né? Esse êxodo rural acabou promovendo uma mudança no perfil da população, né? Então muita gente migrou para as capitais. Essas capitais começaram a crescer economicamente falando, por conta da grande quantidade de mão de obra que existia nessas áreas, né, de produtividade. E especificamente no Brasil, né, as atividades ligadas ao campo começaram a diminuir, né, devido ao excesso dessa mão de obra que passou a migrar para os meios urbanos. E aí, consequentemente, a intensificação da produtividade dá origem a uma nova classe de operários, né? E aí, consequentemente, as pessoas passaram a ter um novo meio de vida por conta desse processo de êxodo rural. É claro que nem todos prosperaram com essa questão desse êxodo rural que ocorreu aqui no Brasil. Né? Muita gente tentou uma melhora de vida e, consequentemente, acabaram ficando às margens de uma sociedade que acabou se desenvolvendo e aí, consequentemente, essa sociedade começou a formar as ocupações ordenadas, também chamadas de favelas, que é uma consequência de um país que está em desenvolvimento. Não é? Por quê? Porque essa consequência. A outra consequência também é o nível do aumento da violência. Porque, infelizmente, os países que estão em desenvolvimento não têm uma conjuntura social que esteja adaptada a esse forte crescimento da sociedade, né? Porque quando você começa a desenvolver, começa a atrair população, principalmente do êxodo rural, que veio trabalhar no meio urbano, e esse meio urbano com o tempo passou a ficar muito túrgido, ou seja, muito cheio de pessoas, que consequentemente passou a não oferecer empregabilidade para todo mundo.
ou quando tinha oferta de emprego, não se tinha mão de obra qualificada. Aí o que acontece? Você deixa um filho com fome em casa, né, vai em busca de emprego e o mercado de trabalho está fechado para você porque você não tem uma mão de obra qualificada. Então o indivíduo começa a partir para o quê? Para o extremo, ele vai assaltar, né? Aí muitas vezes acaba matando outras pessoas e isso acarreta o quê? Acarreta o aumento da violência, que é uma característica de um país que está em desenvolvimento, não é? É normal isso acontecer. Não deveria ser, mas é normal. Nova York, por exemplo, na época que os Estados Unidos em franco crescimento econômico, Nova York já foi considerado uma das cidades mais violentas do mundo, né? Por conta desse processo que a cidade ela não está preparada a receber tanta gente, né, para ser inserida no mercado comercial e industrial como todo, no mercado de trabalho. E aí acaba acarretando o aumento desses índices de violência que se dá normalmente nos países que estão em desenvolvimento. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as empresas transnacionais, também conhecidas como multinacionais, se transformaram nas protagonistas do mercado internacional. Várias empresas das indústrias da Europa e principalmente dos Estados Unidos ocuparam os países subdesenvolvidos. Por que isso ocorreu? Porque grandes empresas europeias, e norte-americanas foram ocupar nos países subdesenvolvidos, principalmente na América do Sul e na América Latina como um todo. Porque os países subdesenvolvidos geralmente têm mão de obra barata, e muitas vezes aqui na América Latina, você além de ter mão de obra barata, você tem matéria-prima abundante, como é o caso do Brasil. Consequentemente, uma coisa é você abrir sua empresa em seu país desenvolvido, outra coisa é você abrir uma empresa multinacional no país subdesenvolvido. Qual é a finalidade desse processo? Se você, por exemplo, é empresário na Europa e for abrir sua empresa na Europa, você vai pagar salários altíssimos, você vai ter que importar matéria-prima para a partir daí você produzir e tirar um lucro que não chega a ser tão grande se você instalar sua empresa em um país que você tenha mão de obra abundante e tenha matéria-prima também abundante. Por quê? Você vai ter mão de obra abundante e barata, que você vai pagar um salário que condiz com a realidade daquele país. Por exemplo, se você... eu vou dar um exemplo como foi eu. Eu trabalhei, meu primeiro emprego, eu trabalhei na Nestlé. A Nestlé é uma empresa multinacional no ramo de alimentos, E a Nestlé, quando se instalou aqui no Brasil, ela é uma das maiores empresas no ramo alimentício de se trabalhar, porque ele paga um salário que condiz com a realidade do país, acima da realidade do país, ao qual a pessoa trabalha, recebe bem, e consegue dar um conforto à sua família. No qual, se essa empresa ela é aberta no país de origem, o que acontece? Ela vai ter que pagar um salário altíssimo para suprir a necessidade do trabalhador naquele país. O custo de vida na Europa é 5 vezes maior do que o custo de vida aqui no Brasil. Então, para essa empresa, ela vai ter aqui no Brasil, por exemplo, a pecuária muito desenvolvida. O Brasil é um dos países que mais produzem gado no mundo, tanto na produção leiteira quanto na produção de carne. E, consequentemente, eu tenho mão de obra abundante e barata aqui. Para eles é barato. O salário que ele paga para um trabalhador aqui é satisfatório até demais. Por exemplo, naquela época, em 1900 e não lembro mais qual foi o ano, mas eu acredito que foi em 97, se não me engano. Foi em 97 ou foi em 98. Eu ganhava um salário equivalente a R$ 2.500, que se fosse fazer uma relação com o salário de hoje, era praticamente uns R$ 5.000. Para uma pessoa que era solteira e morava com os pais, era excelente. Ainda trabalhava com a Kombi da empresa, e recebia um ticket de refeição que a folha era R$ 9, onde naquela época um almoço de boa qualidade no shopping em Recife era em torno de R$ 8, 10. Dava para a pessoa almoçar muito bem, diga-se passagem.
Então a qualidade de vida é excelente. E aí por isso que essas empresas multinacionais acabam se instalando em países subdesenvolvidos para que elas tenham um lucro maior, não é? E aí consequentemente promove o desenvolvimento desses países que são subdesenvolvidos, passando a se tornar países em desenvolvimento, porque em contrapartida, não é? Eles recebem também incentivos do governo. Que incentivos são esses? Isenções fiscais. Como assim, professor, isenção fiscal? Faz uma negociação, o governo diz, eu deixo vocês instalar suas empresas aqui no meu país e vocês vão gerar emprego, em contrapartida vocês não vão precisar pagar impostos. Né? Tem gente que reclama, como é que se deixa uma empresa vir de outro país, instalar aqui no Brasil e não pagar impostos? Gente, isso é um incentivo para que essa empresa passe ao quê? A empregar mais pessoas e, consequentemente, você vai estar gerando emprego e dando a melhor qualidade de vida às pessoas. Diferentemente da gente viver só com as nossas empresas aqui. Né? As empresas, isso não é uma política só do Brasil, não. Isso é política de país do mundo inteiro. Né? Por quê? Porque vai dar vantagem para ambos os lados. Tanto para a empresa que está sendo instalada, quanto para a empresa que está recebendo, não é? O país que está recebendo essa empresa. Então, isso é bom para ambos os casos. Né? Então, essa mão de obra barata traz um lucro imenso, né, para as indústrias multinacionais, que em contrapartida você promove o desenvolvimento do país. E na América Latina, o Brasil, México e Argentina preenchiam esses critérios que eu falei para vocês, que é a mão de obra barata e matéria-prima abundante, ao qual acabou atraindo esse grande contingente de indústrias para cá, não é? E nas décadas seguintes ocorreu esses países uma invasão, né, de empresas, né, multinacionais que souberam utilizar a televisão, né, o rádio, o jornal, a mídia em si para divulgação e, consequentemente, promover e cativar o consumidor, né, trazendo com isso lucro, que o lucro é o quê? É a principal característica do sistema capitalista. E aí, consequentemente, intensivou assim o processo de globalização, né? O neoliberalismo, que no caso essa prática de instalação de indústria, essas três nações como Brasil, Argentina e Chile, ou Chile não, e México, abriram capital com parte de sua economia, provendo uma competição desleal na qual empresas da América Latina foram derrotadas por gigantescas corporações transnacionais em outras partes do mundo, não é? Que desapareceram e passaram por um processo de fusão e requalificação produtiva. Então, gente, aqui no Brasil a gente teve esse processo também. No Brasil, a gente teve um processo pelo qual muitas empresas brasileiras nacionais ela não tinha como se equiparar com as multinacionais que estavam chegando, consequentemente, acabou acarretando um processo, não é, de concorrência desleal e essas empresas acabaram desaparecendo. Outras acabaram se fundindo, formando um conglomerado de empresas, não é, para diminuir assim essa concorrência. Não é, e aí, consequentemente, se tornaram empresas muito fortes em ramos alimentícios, em ramos de vestuários, calçados, etc. E isso faz parte do processo de globalização, né, do crescimento e dessa forte concorrência que faz com que as pessoas passem a produzir com melhor qualidade. Né? E o exemplo desse é a sandália havaiana, que eu já citei para vocês em outras aulas aí, não é? Que a gente tinha uma empresa de péssima qualidade e com a chegada da concorrência acabou o processo de produção sendo melhorado e, consequentemente, sendo aceito pelo mundo inteiro no que se diz respeito ao consumismo mundial. Vou falar agora um pouquinho sobre a BRICS. Né? O que é a BRICS? Né? Significa países que fazem parte de um grupo de cooperação, né? Basicamente um bloco econômico aí, que comportam Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul,
e esse colegiado não chega a formar um bloco econômico, basicamente, né? Mas na realidade é um bloco econômico, não chega assim, mas na realidade ele é. Né? São países de economias emergentes, não chega a ser um bloco econômico porque eles não fazem transações econômicas entre eles, né, para eliminar ou reduzir testes alfandegários, mas fora isso ele tem características de blocos econômicos, né? E tem uma aliança com a finalidade de intensificar negócios, ou seja, esses países, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles fazem relações, né, econômicas entre eles, né, para fortalecer o PIB de cada país. Né? Então eles têm relações econômicas. Né? Infelizmente hoje a China ela está invadindo o Brasil, e alguns estados, como São Paulo, por exemplo, está sendo vendido à própria China por conta desse processo. Né? Que a China é um país que vem crescendo e hoje tem a segunda melhor economia mundial. E, consequentemente, ela está invadindo o mundo todo. E o Brasil está sendo vendido à China. E o grande problema é o quê? O grande problema é que, futuramente, os trabalhadores, principalmente dos comércios e de indústria, eles estejam empregados dos chineses. E aí o chinês ele explora até tirar a última gota de sangue do trabalhador. Então a China, para ele não tem feriado, não tem dia santo, não tem nada. O cara trabalha 24 horas por dia se deixar, até o cara morrer de trabalhar. Então a exploração é imensa no setor industrial e de comércio por parte dos chineses. Então é um dos grandes problemas que pode acarretar se realmente a China ela foi inserida no mercado econômico brasileiro. A gente vai produzir, mas vai. Né? Porém, o brasileiro vai produzir para o crescimento chinês. Né? Claro que a gente vai ter um certo percentual na nossa economia, né? Mas quem vai crescer com isso mais é a China. Porém, esse BRICS, né, é um grupo de países que eles fazem transações econômicas entre eles, né, alianças econômicas, né, para favorecer assim o processo econômico entre esses países. Na realidade, ele não faz com que o produto ele chegue mais barateado no consumidor final, porque não tem a ver com a questão das taxas de exportações e importações aí entre os países. Né? Vamos falar um pouquinho sobre a ciência e a tecnologia dos países emergentes da América Latina. Veja só, se fala o brasileiro, ele tem um complexo de inferioridade muito grande. As pessoas acreditam que o Brasil ele não tem tecnologia, muito pelo contrário. O Brasil é um país que tem uma tecnologia que muitos países aí queriam ter a tecnologia em algumas áreas que o Brasil tem. Né? Então, por exemplo, exploração de petróleo em águas profundas. Né? O Brasil exporta a tecnologia para países da Arábia Saudita, né? Ou países do Oriente Médio, né? Para os Estados Unidos. Por quê? Porque eles não têm essa tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. E o Brasil tem. O Brasil é o país que mais tem tecnologia nesse âmbito de exploração de petróleo em águas profundas. Né? Então, nós exportamos esse lado aí da tecnologia. Outra coisa, o setor agroindustrial. A gente tem uma tecnologia imensa nesse ramo aí, né, de produção de agroindústria. Com relação ao mercado de produção de medicamentos, também nós desenvolvemos muito medicamento com uma tecnologia muito grande. Não é? Então, gente, muitas pessoas acreditam e têm um complexo de inferioridade muito grande, mas que a gente tem uma tecnologia muito, muito intensa. O grande problema do Brasil é cultural. O brasileiro ele não tem a cultura de ler, né, e de estudar muito. E isso acaba acarretando um atraso em termos de desenvolvimento educacional e tecnológico. Porém, um pouco daqueles que sobressaem
acabam tendo um processo de desenvolvimento tecnológico muito grande. E aí, consequentemente, eles focam em uma área que faz com que a gente tenha um grande desenvolvimento no que diz respeito à tecnologia. Se a gente for na Argentina, por exemplo, a cultura argentina, eu tive a oportunidade de ir para lá, não é? E para você ter ideia, nos fins de semana, por exemplo, eu fui para uma cidade lá chamada Mendonça. Mendonça não tem praia, não é? Fica na Cordilheira dos Andes. E aí, quando chega no fim de semana, o hobby do pessoal para descansar, para se divertir, é ir para um parque lá, em praça pública, muito bem frequentado, e vão fazer piquenique para ler livro. Cada um que lê seu livro, leve seu livro, deite no gramado lá e fique lendo. Quando é isso, vão para as bibliotecas. As bibliotecas lá são lotadas de pessoas. E isso acaba promovendo o quê? Acaba promovendo um crescimento, né, na cultura, e posteriormente esse processo acaba sendo inserido no desenvolvimento tecnológico, né? Porque você vai formando cabeças pensantes cada vez mais, e aí, consequentemente, você desenvolve, né, uma grande tecnologia que acaba fazendo com que o país venha se desenvolver. A base de tudo, na realidade, é a educação. Se você tem uma educação de qualidade em um determinado país, né, você vai promover um desenvolvimento, né, em vários setores, porque causa um efeito dominó. Se você forma pessoas para o mercado de trabalho com qualidade, você vai fazer com que no futuro esse país cresça, não é? E é o que não estava acontecendo com o Brasil nos anos passados. Você não estava formando profissionais, não é? Você estava maquiando a educação brasileira. Você está maquiando o PIB não, o IDH, que é o desenvolvimento humano, que tem a ver com saúde, educação e renda per capita, e essa educação que a gente tinha estava se fragmentando cada vez mais. E aí, consequentemente, você tinha o atraso, né, o retardo na formação do indivíduo, que, consequentemente, atrasava o processo de pesquisas tecnológicas, né, nos países latino-americanos e no Brasil, como, por exemplo. E aí, porque você promove uma reação em cadeia nessa questão aí, né? Para você ter ideia, o México e a Argentina investem cerca de 0,5% no seu produto interno bruto em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil, em 2016, investiu 1,21%, né? Sem contar com o PIB do Brasil, é o maior que seus conterrâneos, né, latino-americanos, que foi de 1,7 trilhões, né? E o do México 1,14 trilhões, né? E o da Argentina 588 bilhões. Então, o Brasil ele tem essa força, né, na sua economia, e, consequentemente, você tem um PIB que acaba sendo bem maior do que os países. Agora, tem que levar em consideração também que a população brasileira é bem maior do que a população do México, né, e a população argentina, né? E aí, consequentemente, a gente tem um maior consumo, né, o consumismo brasileiro é bem maior do que desses países, né, e, consequentemente, a gente tem uma produção também maior. E isso acarreta a gente ter um PIB bem maior do que o desse país que foi citado aqui, né? Superando a casa dos trilhões, né? O lado perverso da tecnologia, né, é a questão do desemprego estrutural, mas não assim, digamos, a gente tentando radicalizar esse processo, né? Pessoal, as pessoas têm mania de falar que a máquina substitui o homem, não é? Futuramente a máquina vai substituir o homem, porque uma máquina ela faz o serviço de 10 homens, por exemplo. Às vezes é ignorância até falar nisso. Porque a máquina, gente, a máquina não foi criada por Deus, uma coisa divina que criou a máquina, não.
quem criou a máquina foi o próprio homem. E o homem não vai dar um tiro no próprio pé, não é? O grande problema é a falta de capacitação profissional que vai colocar o homem fora do mercado de trabalho. Porque, por exemplo, se eu trabalho no corte da cana-de-açúcar e aí colocam uma máquina que vai me tirar do corte, porque vão inventar uma máquina que vai, já existe, né? Uma máquina colheitadeira que vai colher aquela cana-de-açúcar. E eu vou ficar parado? Não, eu tenho que fazer um curso para aprender ao quê? A dirigir essa máquina, né? A operar essa máquina, essa colheitadeira. Logo eu não vou ficar fora do mercado de trabalho. Outra coisa, eu vou fazer um curso também para saber montar e construir uma máquina dessa, para ser absorvido pela indústria de máquinas de colheitadeiras, máquinas agroindustriais. Não é? Então, isso é um processo de quê? De capacitação. Dizer que a tecnologia tira o cara do mercado de trabalho, eu acho um tanto quanto precipitado falar isso. Né? O que tira é a acomodação da pessoa e do próprio país, que, por sua vez, não investe no aperfeiçoamento do indivíduo, não investe na qualificação profissional. E aí, muitas vezes, o cara é engolido, sim, pelo avanço tecnológico. Né? Mas aquela pessoa que procura se capacitar, mesmo sem a ajuda do próprio governo, não é? Ele não fica tanto fora do mercado de trabalho, não. Né? Então, por exemplo, eu sou um cara que minha vida todinha eu procurei me capacitar. Porque em um país globalizado, gente, a gente não pode ser especialista em nada. Por exemplo, o cara que é especialista em consertar ventilador, né, futuramente o ventilador é tão barato que quando o ventilador quebrar, ninguém vai mais botar o ventilador para consertar. Vai jogar no lixo, né, e compra outro ou compra um ar-condicionado. E aquele cara que é especialista em consertar ventilador, ele vai morrer de fome, porque ninguém vai botar mais o ventilador para consertar com ele. Então, ele vai ter que começar a se capacitar. Pronto, se não tem mais ventilador para consertar, então eu vou começar a me capacitar para saber mexer com ar-condicionado. Né? Então eu faço um curso técnico para aprender a mexer em ar-condicionado. Então no mundo globalizado, hoje em dia ninguém pode ser especialista. Eu, por exemplo, eu tenho um curso técnico de injeção eletrônica, né? Tenho um curso de carburação que não existe mais. O carro carburado são poucos, são carros da década de 80 e 70, né? Fusca, Brasília, muito difícil hoje em dia. A grande maioria dos carros são de injeção eletrônica. Então eu fiz o curso de carburação há muito tempo atrás, né? Fiz curso de eletricidade alto, né? Fiz de injeção eletrônica, né? Fiz de alimentação, sou formado em licenciatura em geografia, tenho um curso de refrigeração também, né? Também fiz o curso de gastronomia, sou pós-graduado do meio ambiente, pós-graduado em petróleo e gás. Então todo esse processo, porque a gente não pode ficar parado num mundo globalizado. Tem que estou vendo se eu inicio agora um curso de Libras também. Por quê? Porque a capacitação ela não deixa o indivíduo fora do mercado de trabalho de forma nenhuma. Já faz o quê? Mais ou menos uns 20 anos mais de 20 anos que eu estou trabalhando, mas acho que uns 23 anos já que eu estou no mercado de trabalho, e nesses 23 anos eu nunca fiquei desempregado. Sempre, graças a Deus, fui empregado. Claro que muito tempo eu não ganhei muitos salários, muitos bons. Já tive salários que dava para me sustentar, mas para morrer de fome nunca passei por uma situação dessa. Por quê? Justamente por conta das capacitações, das qualificações profissionais que eu tenho. Então, o novo indivíduo, o novo habitante da Terra, ele tem que ter essa visão de capacitação, para que ele não fique fora do mercado de trabalho. Qualificação profissional ela é importantíssima. Se você não tem essa qualificação profissional, você vai ser engolido pelo o processo de crescimento global, que você vai ficar fora do mercado de trabalho. A concorrência é muito grande. O mercado de trabalho, a concorrência é muito grande. E o mercado só quer os melhores.
Se você não se capacita, você vai ficar fora do mercado de trabalho. Vamos falar agora do território e da população da Argentina. Pessoal, atualmente a Argentina possui mais de 49 milhões de habitantes, distribuídos de forma irregular, assim como a grande maioria dos países do mundo, sua população está distribuída de forma irregular. Existem concentrações populacionais em determinadas áreas e vazios demográficos também em determinadas áreas. Por exemplo, na região da Patagônia da Argentina, é uma região extremamente fria no sul da Argentina. Consequentemente, você não vai ter uma grande concentração populacional naquela região por conta das condições naturais, ambientes que são desfavoráveis para a população. Já na região, por exemplo, de Buenos Aires, você tem uma grande concentração populacional. Por quê? Porque é uma área que você vai ter uma oferta de empregabilidade, né, maior, um solo um tanto quanto plano, né, e isso vai promover com que você tenha uma concentração populacional. Na área que corresponde à Cordilheira dos Andes também da Argentina, você tem áreas com grandes vazios demográficos, né, e aí, consequentemente, você tem essa região onde você tem regiões extremamente inóspitas, ou seja, com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, a área tem 2.191.810 km², uma extensão que lhe confere uma densidade demográfica de 15,76 habitantes por quilômetro quadrado. Então, eu tenho uma área, né, um país com uma baixa densidade demográfica, né, aproximadamente 16 habitantes por quadrado, o que confere uma melhor condição para você administrar um país onde você tem uma população menor, não é? Isso facilita administrativamente o país. Segundo país em área territorial da América do Sul, não é o segundo, perde apenas para o Brasil, não é? A Argentina faz fronteira com o Paraguai e Bolívia ao norte e o Brasil e Uruguai ao nordeste e o Chile ao oeste e ao sul. Né? O espaço argentino é constituído por 23 províncias e uma cidade autônoma que é Buenos Aires. Áreas naturais na Argentina. O território argentino é composto por 5 grandes áreas naturais, que é os Andes, a Patagônia, o Grande Chaco, a Mesopotâmia, né, e os Pampas. Né? A Mesopotâmia aí que eles falam é uma área que fica entre o Rio do Prata, né, e o Rio Paraná, que passa naquela região ali argentina, e aí é chamado de Mesopotâmia, né, a região entre rios, ok? A Cordilheira dos Andes é uma área, né, que coloca a Argentina também numa região da América Andina, né? Fronteira natural com o Chile, a região dos Andes estende-se do norte ao sul da Argentina, no limite extremo oeste. Suas altitudes superam a 6.000 metros de altitude, no ponto mais culminante, que é o Pico do Aconcagua, no qual eu tive até a oportunidade de ir lá, né? E um frio intenso. Cheguei lá, estava fazendo 5 graus negativos e nevando, porque lá no Monte Aconcagua justamente é a área da alfândega entre a Argentina e o Chile. E aquela área ali é onde se tem a transição entre esses dois países. Quem vai de ônibus pela Cordilheira dos Andes. E aí eu fui por ali, e aí o Monte Aconcagua, claro que eu não fui até o pico, a gente para no sopé do Monte Aconcagua, que já fazia um frio imenso, que é em cima da Cordilheira dos Andes. O Monte Aconcagua tem uma altitude de 6.959 metros, né? É a segunda mais alta da região, na realidade é o segundo ponto mais alto do planeta, né? Perde apenas para o Monte Everest, que fica entre a China e o Nepal, com altitude de 8.848 metros, né? É extremamente considerado o teto do mundo, aquela região ali, né? Que está localizado o Monte Everest. Né?
A Argentina é uma região que, na região dos Andes, você tem áreas extremamente áridas também, por conta da ausência de chuva em algumas regiões ali, e aí tem uma aridez muito grande, né, onde apresenta ali naquela região das cadeias de montanhas que impede a penetração da nuvem, né, e consequentemente você não tem uma grande concentração de umidade nessa região. Na área dos Andes, as cidades mais populosas é Mendonça, né, que é justamente onde eu frequentei, onde eu fui, e San Juan. Foi criado um sistema, né, de canais que captam água do degelo da cordilheira, né, e inclusive passa no meio da cidade mesmo, assim, esses canais, né, uma água extremamente gelada, boa para o consumo, inclusive, que faz o tratamento, e esse tipo de rio, que formam-se justamente pelo derretimento do gelo, é rio Condorcet Nival, né? Rio Condorcet Nival são aqueles rios que nascem por conta do derretimento das geleiras no topo das montanhas. E aí, a cidade lá não tem problema com falta de água, não. Porém, a água de lá ela tem um sabor um tanto quanto de metal, porque como lá é uma região vulcânica, não é? E consequentemente o vulcão ele tem uma grande quantidade de ferro, né? Quando expele a lava para fora, o solo ele tem uma grande quantidade de basalto, e aí deixa esse gosto de metal na água. Para você ter ideia, a Coca-Cola lá, o sabor é horrível, né? Eu não me agradei com a Coca-Cola de lá. Eu tomava muito uma refrigerante de soda limonada chamada 7-Up, né? Que aí era um refrigerante que dava para você tomar mais agradável, né? Mas o teor de ferro misturado à água é um tanto quanto forte, né? Já a Patagônia está mais ao sul da região da Argentina, né? É caracterizado pelo clima frio e semiárido, apresentando uma diversidade de paisagens naturais numa sucessão de montanhas na porção ocidental e pequenas planícies no centro de extensão, e pequena extensão de penhasco também ocorre nessas regiões. A Patagônia ela historicamente é conhecida por conta do frio existente naquela região, porque está próximo ao Polo Sul, né? E consequentemente tem essa questão ligada ao frio intenso naquela região, né? A sustentabilidade e a exploração predatória andam lado a lado naquela região. São visíveis as paisagens de grandes áreas de geração de energia eólica, né? Tem uma grande área de produção de energia eólica na região, e a exploração de recursos minerais, como petróleo, gás natural, carvão mineral, cobre e ouro, né? Então, tem uma economia muito baseada no setor primário da economia, né? Lá o combustível também é muito barato, né? O combustível lá é muito barato por conta justamente dessa grande exploração que existe naquela região ali, né? De petróleo que existe naquela região ali. Então, consequentemente, você tem um combustível um tanto quanto barato naquela região. Então, gente, eu vou dar uma paradinha aqui, né, para a gente tomar um copo d'água, né, dar uma descansada um pouquinho, e daqui a pouco a gente volta com a segunda aula, né, para nós concluirmos aí essa aula dessa semana, né? Então, daqui a pouco a gente retorna, viu? Para dar continuidade ao nosso assunto, né? Que vai falar ainda do México e do Brasil neste capítulo, ok? Já já a gente volta. Um abraço.